Vamos à aula 91 do nosso Didaquê, a Carta de Tiago. Para compreender, novamente eu vou traçar aqui o pano de fundo de quando foi escrita essa carta, para que a gente possa compreender melhor. E seria importante você pegar estas últimas aulas, desde a aula as comunidades da segunda geração, compreender também esse movimento da igreja que nós chamamos as comunidades de Tiago. Por que chamamos dessa maneira? De onde vêm alguns escritos, como o livro de Mateus, o livro de Tiago e o livro de Judas, que será a nossa próxima aula, inclusive. A igreja que nasceu em Jerusalém, ela se tornou uma comunidade cristã muito forte dentro do judaísmo. A ideia da igreja de Jerusalém, eles se entendiam, eles se viam como sendo os verdadeiros judeus, os judeus que tinham se aberto e compreendido o Messias. Dessa maneira, como eles se viam dessa maneira, eles estavam tentando levar a maior parte possível dos judeus à conversão ao Messias. Quando aconteceu aquela revolta dos judeus em Jerusalém, desde o ano 66, quando chega no ano 70, quando tem a destruição ali do templo de Jerusalém, e a morte de muitos sacerdotes, a extinção praticamente dos partidos judaicos, como era o caso ali dos saduceus e também dos zelotes, o que acontece é que essas comunidades, esse povo cristão, seguindo até mesmo a orientação de Jesus, começou a se espalhar. E eles se espalharam pela Galileia, pela Transjordânia, principalmente pela Síria. Essas novas comunidades que surgiram nesses lugares, nós chamamos de comunidades de Tiago. Por que nós chamamos dessa maneira? Porque eles seguiam a linha de ensino de Tiago. Tiago já tinha sido o principal líder ali na igreja de Jerusalém e deixado um legado para eles. Esses textos que surgem dessas comunidades é o que nós estamos estudando nesse momento. São dessas comunidades que surgiram o Evangelho de Mateus, a Carta de Tiago e também a Carta de Judas. Quem era esse Tiago? Na sua apostila, se você ainda não abaixou sua apostila, baixa no nosso site carisma.com.br/didaquê. Você vai ver ali na nossa apostila, que eu vou deixar aqui para você, que eu não vou entrar em muitos detalhes, que tem no Novo Testamento 4 Tiagos. Esses 4 Tiagos, Tiago era um nome muito comum, né? Porque Tiago é o nome Jacó. Jacó sendo praticamente o fundador de Israel, já que o nome de Jacó é transformado, Deus muda o nome dele para Israel. Então, esses 4 Tiagos que aparecem no Novo Testamento, dentre eles o Tiago, filho de Zebedeu, que era aquele irmão de João, um daqueles 3 mais próximos de Jesus, o Tiago, chamado Tiago menor, ou seja, tradução pode ser Tiago pequeno, Tiago mais jovem, que também era um dos 12, né? Tinham 2 Tiagos ali nos 12. Tem um outro Tiago que é só citado na Bíblia, né? Ele é o pai de Judas, não Judas Iscariotes, mas Judas Tadeu. E o Tiago que nós estamos falando. O Tiago que nós estamos falando, ele é irmão de Jesus. Ele acaba se destacando como um grande líder na igreja de Jerusalém, tanto que Paulo, nas suas cartas, ele o chama de uma das colunas da igreja. Uma vez, quando foi um grupo de Jerusalém até Antioquia, e Paulo estava lá em Antioquia, ele fala, vieram alguns da parte de Tiago, mostrando que Tiago claramente era um grande líder. Nós já vimos isso nas aulas passadas, que Tiago assume essa liderança depois de uma certa ausência de Pedro em Jerusalém, já que Pedro é que era o grande líder em Jerusalém e ele saiu para suas viagens apostólicas. Jesus tinha 4 irmãos, desses 4 irmãos que era Tiago, Simeão, Judas e José, ou José e Judas, eu não me lembro a ordem aqui, mas Tiago era sempre citado como o primeiro. E Paulo narra Tiago como sendo Tiago, o irmão do Senhor. É interessante notar também que numa narrativa de Flávio Joséfo, quando cita Tiago, é citado Tiago como sendo irmão de Jesus. Mais adiante nós vamos ver essa narrativa. Tiago, quando foi morto, a sua morte foi um impacto muito grande na igreja, talvez um dos grandes sinais
de uma forte perseguição ali sobre a igreja. Para explicar o momento, eu explico da seguinte forma. A Judéia, nesse tempo, ela era governada não por um rei, como foi Herodes no passado, mas por procuradores romanos. Por exemplo, Pôncio Pilatos foi um desses procuradores. Um deles, chamado Festo, no qual até Paulo teve uma audiência com ele antes de apelar para Roma, Festo morreu, e morreu na Judéia. Até essa notícia chegar até o imperador, Nero ainda naquele tempo, e Nero enviar um outro procurador para Roma. Nesse período, havia uma certa instabilidade de governo ali na Judéia. E nessa instabilidade de governo, o sumo sacerdote Anã, ou também chamado de Ananos, ou Ananis ben Ananis, uma coisa assim é o nome dele, ele convocou Tiago para um interrogatório no Sinédrio e depois sentenciou o martírio de Tiago. Lembrando que os romanos não permitiam martírio mais. Qualquer morte, qualquer sentença de morte só poderia ser dado por um tribunal romano. É por isso que Jesus, embora sentenciado à morte pelos judeus, são os romanos que a executam e os romanos que decidem. Voltando aqui. Então, quando Tiago morreu, tem muitas narrativas da morte de Tiago. Tem um também de Egesipo, ou Egésipo, a gente não sabe exatamente como é pronunciado o seu nome. É interessante notar que quando ele é citado por Eusébio de Cesareia, Eusébio de Cesareia o cita como um dos da primeira geração após os apóstolos. É assim que Eusébio de Cesareia o cita, ou seja, alguém que estava ali presente nesse tempo. Ele conta que Tiago fora levado para o pináculo do templo e os judeus o empurraram lá de cima para baixo. Tiago, embora caiu de toda aquela altura, segundo Egésipo, Egesipo, ele ainda se levanta e ao invés de se levantar, ele fica ali murmurando e cai de joelho, fica de joelhos no chão, começa a orar ainda pelas pessoas, mas aí começaram a apedrejá-lo até a morte e uma pessoa ainda vai com uma batoneta e o finaliza, não é? Batendo em sua cabeça, levando-o à morte. Ele então foi apedrejado e atingido na cabeça. Tiago, ele era um praticante da lei. Tiago, ele era conhecido pelos judeus da sua prática porque era um homem de oração. Todos os dias ele está, segundo narrativas de Egesipo, ele estava todos os dias no templo e Tiago sempre fazia longas orações no templo e ele o fazia de joelhos. Talvez você esteja perguntando, mas não era cristão? Por que essa ligação com o judaísmo? Aí é que está. Na mente de todos aqueles irmãos da igreja em Jerusalém, eles eram judeus. Estavam praticando o judaísmo, só que eles entendiam que agora eram seguidores de Jesus, o Messias. Tanto que quem é chamado de cristãos são os judeus helenistas, que estão fora de Jerusalém, lá em Antioquia, por exemplo. Mas Tiago, ele tinha uma prática judaica tão forte e ele era tão conhecido entre os judeus que apelidaram Tiago de Tiago o Justo, já que o nome de Tiago era muito conhecido, então o apelidaram dessa maneira. Eu tenho aqui uma narrativa, por exemplo, do livro de Eusébio de Cesareia, o História Eclesiástica. No livro 2, no capítulo 23, versículo 6, diz assim: os seus joelhos, os joelhos de Tiago, se calejaram assemelhando-se ao couro dos camelos, porque sempre se prostrava de joelhos, adorando a Deus e pedindo perdão pelo povo. Tem um historiador judeu chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo conta a história dos judeus, é bem conhecida essa enciclopédia, né? Flávio Josefo era um judeu que foi capturado pelos romanos e
escreveu a história dos judeus para os romanos. Então ele está contando, ele não era cristão, mas ele contando sobre esse momento da morte de Tiago. Isso está aqui no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Ele narra esse trecho da história dos judeus narrada por Flávio Joséfo, que diz assim: estas coisas, porém, sucederam aos judeus em castigo estas coisas seria aquela destruição do templo de Jerusalém, tá? Estas coisas, porém, sucederam aos judeus em castigo do crime contra Tiago, o justo, irmão de Jesus, apelidado o Cristo, pois os judeus o mataram a Tiago, apesar de ser um homem muito justo. Então, segundo a leitura que se faz, é que aquilo que tinha acontecido aos judeus ali em Jerusalém, da destruição do templo de Jerusalém, havia sido um castigo de Deus. Assim pensavam os judeus na época, que havia sido um castigo de Deus por terem matado um homem tão justo como era Tiago. Muito bem. Tiago foi substituído por Simeão. Simeão depois foi substituído também por Judas, ou alternavam entre eles, ambos também irmãos de Jesus. Pouco tempo depois da morte de Tiago, já havia um reboliço ali em Jerusalém, e esse reboliço agora cresce contra Roma. Em 66 é instaurada uma revolta dos judeus contra Roma. Nesse momento, Roma não conseguiu governar bem ali a Palestina. Vocês já sabem da história, que vocês estudaram aqui comigo, quando os zelotes eles simplesmente tomam conta do templo e expulsam algumas coisas do templo que os próprios romanos haviam instaurado ali. Também matam alguns dos sacerdotes, que eram os saduceus, porque eles estavam apoiando Roma. E os romanos acuados ficaram numa fortaleza, a fortaleza de Herodes, e Jerusalém fica dominada pelos zelotes até que os romanos vêm e eles tentam uma primeira libertação, novamente tem que recuar com a morte de Nero, porque aí foi o império que entrou em colapso com a saída de Nero e a tentativa de outros 3 imperadores entrarem e não deu certo, até que Roma se estabelece com Vespasiano e logo depois ele envia Tito, filho dele, como general, e ele faz o cerco em Jerusalém e destrói completamente ali o domínio dos judeus sobre a Judéia, sobre Jerusalém, destruíram completamente o templo, mataram muitos dos sacerdotes que haviam sobrado também. E a igreja, nesse período anterior, quando eles começaram a ver as revoltas, que as revoltas começaram em 66, então entre 66 até 68, a igreja simplesmente sai de Jerusalém. E ela vai exatamente para Galiléia, para Transjordânia, ou seja, do outro lado do Jordão, e depois para a Síria também. Muitos vão ali para a Síria, formando comunidades judaicas cristãs, não é? Eram judeus, mas judeus agora que tinham recebido Jesus como Messias. Eles fazem isso em obediência a uma ordem de Jesus. Em Mateus 24, versículo 16 e o versículo 21 diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E mais adiante Jesus diz: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Realmente as tribulações daqueles dias foram enormes, foi um massacre sobre os judeus, e Jesus fala que aquilo que aconteceu era uma grande tribulação e que não havia acontecido nada igual na história e nunca mais aconteceria algo igual também. Está aqui o que Jesus narrou e os cristãos, entendendo que essa palavra era para eles, fugiram de Jerusalém, saíram de Jerusalém. Dessa maneira, com a destruição do templo, ou seja, também a destruição do comando dos saduceus sobre a religião judaica e o desaparecimento completo dos saduceus,
também com o extermínio dos zelotes, os judeus vieram a se reorganizar somente 10 anos depois, sob o comando dos fariseus, porque os fariseus não apoiaram a revolta e também saíram de Jerusalém. Um deles, um dos grandes líderes dos fariseus, simplesmente, publicamente, ele fala contra a revolta e sai da cidade. Por isso que Roma permitiu eles se reencontrarem novamente e reformularem a religião judaica, o que fizeram na cidade de Jâmnia, e a partir daí eles reorganizam o judaísmo. Agora, os cristãos, uma vez expulsos agora também das sinagogas, porque nessa reorganização os judeus também declararam os cristãos persona non grata, né? No meio das suas sinagogas, expulsando os cristãos da sinagoga, ou seja, eles tinham ali uma exclusão, uma excomunhão completa, de modo que nenhum judeu poderia ter amizade com cristão. Se tivesse um cristão na sua casa, tinha que mandá-lo embora da sua casa, ou se você fosse o único, você sairia da sua casa. E então essas posturas dos judeus fez com que os cristãos que se declaravam judeus, como esses que eu chamo das comunidades de Tiago, precisavam agora se reorganizar também. Assim como os judeus se reorganizaram, eles precisavam se reorganizar e se lembrar das palavras de Jesus e dos seus líderes, já que Tiago já estava morto, boa parte dos apóstolos, Paulo, Pedro, já estavam mortos. Muitas testemunhas que haviam sido testemunhas vivas de Jesus, testemunhas oculares, estavam mortos. Surgem então nessas comunidades alguns textos que são, nesse caso, Mateus, Tiago e Judas, que nós estamos estudando aqui. Hoje estamos estudando então a carta de Tiago. O autor dessa carta claramente não é Tiago, porque ela surge no meio da igreja mais ou menos em torno do ano 85, ela vai surgir tempos mais tarde. Nesse período em que ela surge, não só Tiago já estava morto, mas também ele se utiliza de um texto grego clássico. A forma introdutória do texto, a maneira como ele redige o texto, os termos gregos usados no texto são termos clássicos, termos rebuscados, vamos colocar assim, tá? Da língua grega, o que mostra que a pessoa não só era um bom escritor, como ele também tinha um grande conhecimento tanto das leis judaicas como da língua grega e da forma de escrita grega. Este irmão, né, que compôs esse texto, ele compõe como sendo assim as melhores de Tiago. É como se talvez pequenos textos escritos ou pequenas lembranças orais, estava tentando lembrar essa palavra, em que os irmãos transmitiram ao longo dos anos do que Tiago vinha ensinando, foram coletadas, colecionadas, reorganizadas e colocadas aos irmãos nessa carta. Nós acreditamos então que este irmão era um irmão lá da igreja de Jerusalém, e o seu texto é claramente uma preservação desses ditos de Tiago. Ele escreve assim de uma forma proverbial, lembrando o texto de Provérbios, por exemplo, mas ao mesmo tempo com muita semelhança àquilo que nós chamamos as logias ou os ditos de Cristo, né, de Jesus, como o Sermão da Montanha, por exemplo. Este Tiago, ele era considerado uma das colunas da igreja e um irmão de Jesus. Gálatas 1,19, Paulo cita Tiago dessa seguinte forma: não via nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago é aquele que assumiu essa liderança da igreja de Jerusalém e você vê, por exemplo, Tiago como aquele irmão que deu aquela última palavra ali no concílio de Jerusalém. Ele dá a sua última palavra, como que esperou ali Pedro falar, Paulo falar, os fariseus ali, fariseus convertidos falarem, e aí então Tiago dá a sua última palavra e todo mundo recebe aquela palavra de Tiago como sendo um resumo daquele concílio de Jerusalém lá de Atos 15. Então, essa carta de Tiago, ela carrega muito desta sabedoria de Tiago. Tiago lembra-se um homem equilibrado, sábio,
seu estilo proverbial aqui do texto lembra esses livros de sabedoria. E você vai ver também muita similaridade com os textos do Evangelho de Mateus, já que também esse evangelho é oriundo dessa mesma comunidade. Quando a gente estuda as cartas de Tiago e estuda as cartas de Paulo, a gente nota um pequeno conflito entre esses dois ensinos. Alguns irmãos, ao longo da história da igreja, não compreendendo muito bem o background, né? Ou seja, a situação na qual cada uma das cartas foi escrita, tanto das igrejas, vamos chamar assim, paulinas, né? As comunidades de Paulo, quanto as das comunidades de Tiago, sem entender o pano de fundo dessas comunidades, eles veem esses dois textos como conflituantes. Eu não vejo eles conflituosos, eu não vejo eles como conflitantes, porque, para mim, eles são verdades necessárias para cada uma dessas igrejas. Então, para a gente entender um pouquinho essas polêmicas, eu vou citar dois textos aqui para vocês, para a gente comparar os dois textos. E realmente, lendo esses textos, parece que um está se opondo ao outro. De fato estão, mas dentro do seu contexto não é uma oposição. Eu vou explicar isso mais adiante. Gálatas 2, 15 e 16, vamos ver um texto de tradição paulina, né, de Paulo, escrevendo para as igrejas ou as comunidades de Paulo. Vamos lá. Nós, Paulo dizendo sobre esses judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, isto é claro uma alusão à forma como os judeus se dirigiam aos gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ora, explicando um pouquinho isso, Paulo está dizendo, se nós que somos judeus por natureza e não pecadores como gentios, mas nós também tivemos que ser justificados pela nossa fé em Cristo Jesus e não por obras da lei, é porque nós entendemos que o homem não é justificado por praticar a lei, mas ele é justificado pela fé que ele tem em Cristo Jesus. Por que Paulo escreveu isso? Paulo escreveu isso visando as suas comunidades. Comunidades feitas de gregos, de gente que não tinha nenhum background dos judeus, nenhum histórico de judaísmo, que não compreendiam as leis judaicas, nem sequer tinham acesso a essas leis judaicas. Os poucos judeus que tinham eram judeus helenistas, o que eram judeus de fala grega, que usavam o Antigo Testamento em grego, né, os textos do Primeiro Testamento em grego, que era a Septuaginta, que tinham práticas gregas, que viviam como os gregos, que se vestiam como gregos, então eles não tinham não tinham por que agora eles voltarem a praticar as obras da lei como judeus, deixar a barba crescer, pendurar filactérios, usar aquelas roupas, praticar a circuncisão e tantos outros costumes que só tinha sentido dentro da Judéia. E Paulo então diz, mas como que esse povo então vai ser justificado? Pela fé. Eles acreditam que aquela obra de Jesus foi substitutiva para eles, assim como nós, hoje, que nós somos essa igreja gentílica. Nós também somos herdeiros das comunidades de Paulo. Mas, por outro lado, haviam grupos advindos da comunidade de Jerusalém. E esses grupos que vieram das comunidades de Jerusalém, que mantinham suas práticas judaicas, porque eles cresceram dentro do judaísmo, na cabeça deles eles eram judeus, e como judeus eles tinham que pregar aos outros para se converter, mas se converter seria, entrem para o judaísmo e recebam o nosso Messias. Pois bem, para uma comunidade como essa, na carta de Tiago, Tiago ensina o seguinte, Tiago 2,14, aí na sua apostila está do 14 ao 26, porque é para você ler o texto inteiro, mas eu pego um trechinho do 14 e um trechinho do 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A nossa conclusão é que Tiago está certo. E Paulo também está certo. Porque cada um está pregando para a sua comunidade dentro de um ângulo diferente dos outros. Paulo ele quis abrir as portas do evangelho para os não-judeus, sem que eles precisassem passar por todos aqueles rituais judaicos, os costumes judaicos, as obras de justiça dos judeus. Então Paulo usa como argumento que o Abraão, esse era o argumento de Paulo, a Bíblia diz que o Abraão foi justificado não pelas obras da lei, porque não existia lei ainda na época de Abraão. Moisés, que trouxe a lei, trouxe muito mais tarde. E Abraão lá atrás foi justificado pela fé. Paulo cita Gálatas 15, versículo 6, Paulo cita Gênesis 15, versículo 6, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 6. Ele diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Ou seja, Abraão foi justificado porque ele creu, foi pela fé. Então, para Paulo, basta você crer. O Tiago, por sua vez, ele escrevia não para essas comunidades gregas, ele escrevia para comunidades profundamente enraizadas no judaísmo. Por isso que a linguagem de Tiago tinha que estar de acordo com a cultura daqueles irmãos, de acordo com o pensamento daqueles irmãos, com os costumes deles. E a leitura que ele faz do mesmo Abraão é que Abraão foi justificado por Deus por estar alinhado com Deus, praticando as suas obras. Isso está escrito em Tiago 2, 21 e 22, que diz assim: Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. O argumento de Tiago era que não dá para você simplesmente crer sem que você mostre essa sua fé com as obras que precisam ser realizadas. Então, vamos entender melhor o ensino agora, que é o que nós vamos dedicar a esse ensino da carta de Tiago. Para ele, a fé ela se demonstra na prática. Quando fala obras, ele está falando de prática de vida cristã. Tanto Tiago quanto o Evangelho de Mateus, que também é um evangelho oriundo dessas comunidades de Tiago, eles ensinam que a prática das boas obras, ou como os judeus as chamavam, obras de justiça, quando você lê na Bíblia obras de justiça, se refere a boas obras. Então, para eles, quando você pratica isso, aí você está externando, provando a fé que você tem. Então, Tiago capítulo 2, de 17 a 20, vamos ler o texto e ele vai explicar isso direitinho aqui para a gente. Diz assim: Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Aí ele responde: mostre-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se que a fé sem obras é inútil? É interessante. O caso, isso é uma leitura agora que eu faço. A leitura que eu faço é que com esta ênfase muito grande dos ensinos de Paulo, lembrando que os ensinos de Paulo, essa carta de Tiago está saindo, assim como o Evangelho de Mateus, lá mais ou menos no ano 85. Os ensinos de Paulo se deram lá nas décadas de 40, mais ou menos, e as suas cartas na década de 50, dali em diante, até o início de 60. Então, é possível que esses ensinos de Paulo, quando agora começam a chegar nessas comunidades já da segunda geração, quando Paulo já tinha morrido e ela estava sendo, novos líderes da equipe paulina estavam dirigindo a igreja, é possível
que alguns desses irmãos, entendendo que a justificação era pela fé, começaram a entrar em conflito com essas igrejas, essas comunidades vindas do ministério de Tiago, por exemplo, lá na Síria, onde havia tanto de um grupo quanto de outro grupo. Você vê isso em Atos 11, por exemplo. A igreja de Antioquia, ela não começa com os judeus. A igreja de Antioquia, ela começa com alguns gregos que se converteram, que foram evangelizados por irmãos lá de Chipre e irmãos também de Cirene, né? Que pegar alguns sirineus e cipriotas, lembra? Né? Diz lá em Atos 11. Quando eles subiram lá em Antioquia, evangelizaram também os gregos. Então, a igreja de Antioquia começou com gente assim. Tanto que quem vai liderar a igreja é Barnabé, que vai lá e chama Paulo, e Paulo se torna um dos líderes da igreja. Os líderes da igreja, inicialmente, quem era? Atos 13, 2. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, né? Paulo. Esses irmãos. Então, anos depois, você vê, tanto que Paulo escreve isso na carta aos Gálatas, que haviam também ali entre eles alguns irmãos judeus. E aí, quando vieram alguns irmãos da parte de Tiago, olha o conflito já existindo aí. A carta aos Gálatas revela esse conflito. Esses irmãos, Pedro entre eles, até o Barnabé, e alguns irmãos judeus, se separaram dos gentios de não comer com eles por causa das práticas judaizantes que eles tinham. E aí Paulo briga com eles por causa disso. Então você nota que havia conflitos ali entre essas duas posturas. A turma de Paulo estava correta e a turma de Tiago também estava correta, só que os dois juntos davam problema. Então é possível que essa ênfase demasiada na justiça que vem pela fé no Filho de Deus, né, como diz um cântico que cantamos e também está em Romanos 13, 22, que era muito ensinado nas comunidades paulinas, estivessem sendo mal interpretadas por judeus cristãos lá das comunidades de Tiago e por causa disso deixando de fazer boas obras. Mais ou menos assim, não, para que ficar fazendo boas obras, ajudar órfãos e viúvas e tudo mais, sendo que isso não salva, não é? Eu sou salvo pela fé, eu sou justificado em Deus pela fé e não por isso. É por isso que Tiago falou, me mostra essa sua fé, eu te mostro a minha com minhas obras. É isso que Tiago estava dizendo. Agora, Paulo não pregava essas coisas, uma fé sem obras. Paulo não pregava isso. O que Paulo insistia era que a nossa fé em Deus, que nos justificava, nos levava a uma prática do amor. Tanto que ele usa a expressão a fé que atua, ou seja, a fé que é colocada em prática através do amor, que está lá em Gálatas 5:6. E ele também insistia que nós somos criados em Cristo Jesus para fazer boas obras. É o que está lá em Efésios 2:10. Então, Paulo também não ensinava isso, mas talvez algumas pessoas exageraram, então vem a carta de Tiago para corrigir isso. E Tiago já vinha corrigindo isso lá na igreja de Jerusalém, quando estava vivo ainda. Então, as comunidades de Tiago, elas insistiam numa fé muito prática. E aqui eu queria relatar para vocês algumas coisas dos ensinos de Tiago, inclusive do livro de Mateus também, que demonstra claramente o que eles vinham ensinando sobre cristãos no dia a dia. Era isso que a comunidade de Tiago insistia. O que a comunidade de Tiago insistia era o seguinte, veja bem, quem normalmente tinha contato com a filosofia grega ou com a cultura grega, porque a filosofia grega estava por trás da sua cultura, costumava se tornar mais assim, eu vou usar alguns termos nossos, escolástico, né? Mais acadêmicos, mais filosóficos. Então acontecia muito de alguns judeus cristãos, mas que tinham contato com a cultura helênica, a cultura grega, de se tornarem grandes pensadores, mas nada de prática. Gente, isso não é diferente de hoje em dia.
Hoje em dia tem muito cristão com muita teologia na cabeça, mas zero de prática. Tem muito cristão, por exemplo, vamos trazer para os nossos dias, minha esposa tem uma expressão que eu gosto muito, ela fala assim, são militantes de sofá. Gente que fica, vamos colocar para os nossos dias, tá? Gente que fica na internet, militante lá, né? São filósofos de iPhone, né? Militantes de sofá, que ficam muitas vezes dizendo aquelas coisas, mas na prática não enfiam a mão no bolso para tirar 1 centavo para ajudar os necessitados. Na prática, não pregam o evangelho para as pessoas. Na prática, não falam de Jesus. Mas são cheios de conhecimento. E, aliás, tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim, quando a pessoa se enche de muito conhecimento e perde a paixão, a frase diz assim, quando a cabeça incha, o peito estufa e o coração murcha. Essa é a doença de quem se dedica a conhecer demais, mas não praticar o que conhece. Isso é importante a gente saber. Porque tanto Paulo quanto Tiago combatiam isso, tá? Paulo não era a favor de uma igreja somente filosófica. Paulo era muito prático. Aliás, só você vê a vida dele no livro de Atos que você vai ver que Paulo era um homem muito prático. Mas Paulo, por exemplo, diz que o saber ensoberbece. Ele conta isso, de que muita teologia na cabeça pode tornar você tão sábio, mas ao mesmo tempo sem prática alguma. E o livro de Tiago serve para nos balancear. É errado conhecer? Claro que não! A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia mesmo nos ensina a buscar sabedoria e também conhecimento. Mas sem prática, a gente perde o equilíbrio. Da mesma forma, as pessoas que tentam sair por aí fazendo muita prática, mas sem sabedoria e sem conhecimento, cometem erros grotescos, como muitos que você vê por aí, inclusive nas mídias televisivas e tudo mais, em nome da igreja. Então, Tiago serve muito para os nossos dias, porque Tiago ele mostra que o cristão demonstra fé de diversas maneiras. Uma delas, praticando a palavra. O que é praticar a palavra? Praticar os ensinos de Jesus e os ensinos dos apóstolos. Vamos ver os textos bíblicos. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Note que ele fala para praticar a palavra. Agora, eu vou emendar aqui. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Lembrando que o texto de Mateus também é desta comunidade de Tiago. Diz assim, portanto vão, e palavras de Jesus, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quero destacar nesse texto um detalhe. Faça discípulo batizando, mas ensinando a obedecer, ou seja, ensinar a colocar em prática o que eu ordenei a vocês. E o que Jesus ordenou, você lê no próprio livro de Mateus. Se alguém bater numa face, vira outro. Quando você jejuar, não desfigure o seu rosto, faça isso discretamente. Quando você for fazer orações também, não ore para se mostrar para os outros, mas ore no seu íntimo. Está lá, Mateus capítulo 5, 6, 7, são ensinamentos maravilhosos de Jesus, que ele diz aqui, ensina essas coisas para o povo, para eles obedecerem e colocarem em prática. Tanto que o texto diz, quando você der esmolas, não disse se você der esmolas, lá em Mateus capítulo 5. Não é se der esmola, mas quando, 5 ou 6. Quando você der esmola. Outra, quando vocês jejuarem, não é se jejuarem. Quando vocês orarem, não é se vocês orarem. Então, nota que era esperado dos cristãos obras. Atos 2, versículo 42,
A primeira narrativa da igreja qual é? Lá em Jerusalém. Eles se dedicavam ou perseveravam ao ensino, e aí a palavra didaquê, ao ensino dos apóstolos. Então, o ensino apostólico era um ensino muito prático. Mas isso também acontecia nas comunidades de Paulo, tá? Em Tito capítulo 2, por exemplo, Paulo fala, ensina ao povo que convém a sã doutrina. A palavra doutrina ali também é palavra que vem de didascalias ou didaquê, e sã de saudável. Então, ao ensino saudável, e esse ensino saudável, qual que era? Como o marido amar a mulher, como a mulher amar o marido, como os filhos amarem os pais os filhos, como o patrão se comporta diante do empregado, o empregado diante do patrão, naquele tempo, no caso, senhores e escravos, enfim. Doutrina era sempre algo prático. Eles conheciam as profundidades de Deus, conheciam as profundidades, como a Bíblia diz, a sabedoria e o conhecimento de Deus, como diz lá em Romanos 8, mas isso redundava ou se expressava numa coisa muito prática. Portanto, o que Tiago nos ensina é, temos fé em Deus e temos revelação das profundezas de Deus, mas refletimos isso numa vida prática de obediência, praticando os mandamentos de Deus. E aí ele mostra uma outra forma, ele mostra que o cristão ele demonstra a sua fé na prática como ajudando o necessitado. Vamos ver os textos. Tiago 1:27. A religião, e aqui a palavra religião ela é, por favor, positiva, tá? É a prática, o cristianismo, né? Vamos dizer assim para nós. Mas a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Olha só, duas coisas. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, guarde o e, que é importante, não se deixar corromper pelo mundo. Deixa eu explicar esse texto antes de prosseguir com os próximos textos. Ele está mostrando que a prática da fé, ou seja, a religião aceita por Deus, tem a ver com, olha só, cuidar dos órfãos e das viúvas. Gente, esse termo, órfãos e viúvas, principalmente viúva, não tem muita aplicação para nós hoje. Vou te explicar o porquê. O contexto ali é outro. O contexto ali se aplica, esse contexto, cuidar dos órfãos e das viúvas, eu diria para vocês que cai como uma luva, por exemplo, dentro da cultura de algumas regiões da África hoje. Eu estive em umas regiões da África onde o pensamento deles é o seguinte: a viúva, ela não tem direito algum, porque a viúva, como nos tempos bíblicos, a mulher, primeiro que a mulher ela era comprada como um dote. Ela é um bem do marido e o marido a sustenta. Se o marido morre, essa mulher não tem mais sustento. Se ela tiver filho, os filhos deveriam cuidar dela. Isso segundo os ensinos de Tiago, inclusive. Aliás, Paulo fala isso também lá, se não me engano, em 2 Timóteo. 2 Timóteo também tem isso. Então, elas têm que ser cuidadas. E a igreja passou a ter um cuidado sobre as viúvas. Por exemplo, na África, a mulher que fica viúva, ela está praticamente condenada à morte, porque ela não tem sustento do marido, no caso lá nem dos filhos, e ela tem que se virar. Então ela cria a própria roça dela, ela cria uma cultura de subsistência e vai tentando sobreviver. Órfãos naquele tempo, estou falando lá nos tempos bíblicos, também não tinham acolhimento social. Cada um só cuidava dos seus próprios filhos. Eram os bastardos. Portanto, cuidar dos órfãos e das viúvas significa cuidar dos miseráveis, daqueles que não têm recursos. Muito bem. Nos nossos dias, a igreja precisa cuidar dos idosos, sim, cuidar daqueles que são abandonados muitas vezes por suas famílias, cuidar também de crianças abandonadas. Eu me lembro de uma canção lá dos irmãos da comunidade de Goiânia,
isso mais ou menos, essa canção deve ter surgido entre os anos de 86 a 88, 1986 e 1988, nos álbuns antigos chamado Adoração, né, hoje seria do Ministério Koinonia de Louvor, mas naquele tempo não se chamava Koinonia, chamava-se Comunidade de Goiânia. E esses irmãos tinham uma música falando de um avivamento que viria sobre o Brasil. E naquela canção, ele dizia assim, quando eu te visitar, ó Brasil, ele dizia assim, darei pão aos meus famintos, abrigarei os favelados, quando eu te visitar, ó Brasil. Ali mostra uma prática de que quando Deus visitasse a nossa nação, a igreja iria tomar conta de cuidar dos pobres e dos necessitados, dos miseráveis aqui no Brasil. É isso que o Evangelho faz com a gente. Então, nós somos salvos para as boas obras. É isso que Paulo também ensina. Agora, é interessante aqui notar que Tiago não fala apenas cuidar dos órfãos e das viúvas. Ele fala aqui, e não se deixar corromper pelo mundo. É importante ser. Porque ele está dizendo o seguinte, que não basta uma vida só de ajudar pessoas pobres e necessitadas. Mas, ao mesmo tempo, você tem que levar uma vida imaculada, sem pecado, uma vida de devoção a Deus e uma vida santa. Por quê? Acontecia nos tempos de Tiago, e acontece hoje em dia também, eu não citei aqui no nosso estudo, mas Tiago, por exemplo, bate muito na questão dos ricos. E ele mostra que os ricos, porque estava tendo uma disparidade social muito forte no seu tempo, que os ricos entendiam o seguinte, bom, eu sou rico, eu pego uma graninha aqui, ajudo os pobres, claro, porque eu sou um homem generoso, né? E ajudo os pobres e os necessitados, mas continua ganhando dinheiro ilegalmente. Isso é uma pessoa que se deixou se corromper pelo mundo, ganhando dinheiro ilegal, mas ajuda o pobre e o necessitado para um descarrego de consciência, como muita gente faz isso hoje, que dá dízimos, ofertas, ou ajuda os pobres e os necessitados, ou ajuda entidades sociais, ou até faz voluntariado social para descarrego de consciência, uma espécie de compensação, porque do outro lado é uma pessoa que o mesmo rico oprime o pobre, arrancando dele o dinheiro ou ganhando dinheiro ilicitamente, ou seja, alguém que se deixou se corromper pelo mundo. Então, Tiago ensina, vamos fazer boas obras, mas também vamos viver vida santa. Mateus capítulo 25, lembrando que Mateus também é oriundo desta comunidade, diz assim no versículo 35 e 36, pois eu tive fome, nas palavras de Jesus agora, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram, eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim, eu estive preso e vocês me visitaram. Então você nota aqui uma comunidade envolvida com obras sociais, com cuidado dos necessitados, com os famintos, com os sedentos, com os refugiados, com os enfermos e com os cristãos que haviam sido presos por causa do Evangelho, né, os perseguidos. Então, a igreja tinha esse cuidado com eles, por isso eles lembram as palavras de Jesus, que quem fez alguma dessas pessoas, algum desses pequeninos, a ele fizeram. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 17, diz, de que adianta, meus irmãos, se alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Agora olha que ele põe na prática. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, tenha sorte, vamos dizer assim, né? Vai lá, força, ou seja, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só,
se não for acompanhada de obras, está morta. E aí eu continuo lendo um outro texto de Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago aqui começa a revelar alguns pecados da igreja, que é não ajudar uma pessoa quando você tem condições de ajudar. E Tiago mostra que isso é prática da nossa fé. Tiago mostra então que um cristão, ele pratica o que é ensinado. O cristão também ele demonstra a sua fé ajudando o necessitado. E o cristão também deve ser uma pessoa que não faça diferença de tratamento com outras pessoas devido à sua classe social. Isso também é ensino de Paulo. Quando Paulo fala, não existe mais judeu nem grego, não existe mais homem nem mulher. Paulo está dizendo nem escravo e nem livre. Paulo está dizendo no escravo e livre aí, Paulo está dizendo pobres e ricos. Tiago bate muito na questão da diferença que muitas pessoas fazem entre ricos e pobres. Mas eu acho que a gente precisa ampliar isso aqui. Que a gente não faz diferença de tratamento entre homem e mulher, entre ricos e pobres, entre quem é do primeiro mundo ou do terceiro mundo, não é? São diferenças sociais, ou como existe nos nossos dias o racismo entre pretos e brancos, brancos e pretos, ou a maneira como nós tratamos pessoas e até mesmo a maneira como nós tratamos pessoas com opções sexuais diferentes da nossa. Nós não devemos ter preconceito nesse sentido, é o que a Bíblia nos ensina, devemos tratar todos igualmente. Tiago capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, gente, esse texto é tão atual, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre, com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, vem cá, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde eu ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Cá entre nós, gente. Que texto mais atual esse? Eu vou colocar esse texto na atualidade já já. O que o texto está nos mostrando aqui, esse texto nos mostrou, é que não pode ter bajulação de rico, achando o melhor lugar para o rico, né? E deixando o pobre sentar no chão, ou vai lá para o fundo, ou coisa parecida. Quem são os ricos nos nossos dias? Não seria talvez um famosinho da mídia, ou um grande atleta que frequenta a comunidade, ou um político famoso, ou alguém de alto cargo, né, seja o que for, no exército, na aeronáutica, na marinha, ou quem sabe uma pessoa de muito rico mesmo, de dinheiro, ou dono de alguma coisa importante dentro daquela comunidade, dentro do bairro, né, dentro da cidade, ou conhecido daquele povo, né, ou um artista de televisão, por exemplo. E aí a gente pega essas pessoas e arruma os primeiros lugares para eles e chega no irmãozinho que chegou mais cedo, veio de busão, sentou lá na frente. Sai daí para dar lugar pro deputado que chegou aqui, né? Então, eu acho que a igreja hoje comete esses mesmos erros. Segundo Tiago, não se separam no meio da igreja as pessoas por nível social,
E o bom nome precisa ser mais valorizado do que posse. Bom nome é caráter. E precisa ser mais valorizado do que posses, posições ou fama. Olha o que Tiago diz. Tiago capítulo 2, de 5 a 7. Diz assim: ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles, olha aqui, que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Até aí. Veja que ele fala o seguinte: tem gente que está sujando o nosso nome, o nome que foi colocado sobre vocês, está sujando o nosso nome, e nós estamos dando a eles importância, sendo que gente pobre, humilde, que tem bom caráter, bom nome, nós não estamos dando importância. Prestem bem atenção nisso. Vamos continuar aqui. Também ele mostra que se nós tratamos pessoas na igreja com parcialidade, ou seja, um eu trato de um jeito e outro eu trato de outro, ele chama isso de pecado. Tiago capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, a lei do reino é a lei que governa a igreja, encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas ele está dizendo que o contrário disso, ou seja, o mas está mostrando, é o contrário disso. Se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. A parcialidade que ele cita é exatamente essa do contexto já citado aqui diversas vezes aqui nos textos que nós já lemos. Outra coisa que Tiago mostra, que o cristão, ele demonstra sua fé também através das suas palavras, vivendo corretamente, sem falar mal das pessoas, sem mentir. Ou seja, o cristão, ele tem que ter um linguajar puro. O cristão tem que ser conhecido pela maneira como ele fala. O cristão não é só cristão, o discípulo de Jesus não é discípulo de Jesus só dentro da igreja, no meio dos cânticos, da pregação, do ensino, da comunhão dos irmãos. Ele mantém o mesmo linguajar também fora da igreja, também quando ele tem contato com outras pessoas. Ele dentro da igreja tem que ser um homem de palavra, fora da igreja ele também tem que ser. Ele tem que ser o mesmo em casa, no trabalho, nas reuniões da igreja, a mesma pessoa. Vocês sabem que eu, por exemplo, não admito crente falar palavrão. Eu não admito. Eu acho isso baixaria, eu acho isso inadequado. A Bíblia diz que isso são palavras torpes, e a palavra torpe ali é a palavra peixe podre, ou seja, você fica com mau hálito de quem comeu peixe podre. É assim que soa uma pessoa quando fala palavrões. Eu não me refiro palavrão só por ser palavrão. Eu me refiro também palavras de duplo sentido, brincadeirinhas inadequadas, ou como a Bíblia chama, gracejos, né? A Bíblia chama disso. O que é gracejo? Aquelas gracinhas de duplo sentido que você talvez teria vergonha de falar na frente da sua mãe. Ou que você teria vergonha de falar, por exemplo, em público. Se bem que eu tenho visto na internet ultimamente pastores citando palavrão de púlpito. Então, e alguns soltando porque falam mesmo. Outros soltando na base do escapou, não é? Escapou ali, ele pega, usa, em vez de aumentativo, ele usa um palavrão, em vez de crítica, ele usa palavrão ou coisa parecida, e assim, deu um escape ali, não é?
Mas, como Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Eu quero dizer uma coisinha, pelas Escrituras Sagradas, se você é assim, você precisa consagrar sua boca, pedir para Deus tirar uma brasa do altar e tocar na tua boca, igual ele fez com Isaías, e assim purificar, para que a sua boca fale de algo puro e que seja purificado desde o seu coração. Então confesse esse pecado para Deus e mude o seu comportamento. Porque agora eu vou ler os textos bíblicos que dizem sobre isso. Diz assim, Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Eu quero destacar aqui o tardio para falar, porque a Bíblia fala que aquele que se precipita no falar ou aquele que fala demais, fala o que não deve. Então esse é o conceito bíblico, tanto no livro de Eclesiastes quanto no livro de Provérbios. Tiago capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, e aqui ele está elogiando, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E aqui a palavra perfeito, ele não está sendo irônico, é que o judeu usava uma palavra para perfeito, que é a palavra teleios, e essa palavra significa maduro. Então ele falou o seguinte, se alguém não tropeça no falar, é uma pessoa madura na fé, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, Tiago mostra que se você quer ter disciplina sobre o seu corpo, disciplina sobre a sua mente, se você é indisciplinado, comece disciplinando a sua língua. Porque se você disciplinar a sua língua, leia Tiago capítulo 3 inteiro para você ver. Se você disciplinar a sua língua, você controla tudo. Porque a língua é um pequeno membro, mas ela controla o corpo inteiro. Assim como um grande navio é controlado simplesmente ali com uma pequena peça, não é? Que dirige a direção do navio ali, no seu leme, da mesma forma, se você controlar a língua, você controla seus pensamentos, o seu corpo, seu impulso, seu temperamento. Porque tem muito cristão que se esconde embaixo do temperamento, né? Ah, não, eu sou explosivo mesmo. Ah, meu temperamento é assim. Teu temperamento é assim, mas você nasceu de novo, meu querido. Vai controlar essa tua língua. A Bíblia fala que você tem que controlar o seu falar. Isso é cristão maduro. Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, ou seja, xingamos pessoa, xinga no trânsito, fala mal da pessoa, fofoca, né? Então, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Olha o que o Tiago fala, meus irmãos, não pode ser assim. Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Tiago capítulo 5, versículo 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caia em condenação. Nota aqui que Tiago está ensinando nós sermos homens e mulheres de palavra. Quando ele fala seja o seu sim, sim, o seu não, não, ele está dizendo o seguinte, você não precisa jurar. Se você tem uma vida correta, se você fala que vai chegar em tal horário você chega. Se você toma uma coisa emprestada de alguém e diz tal dia eu te devolvo e você devolve. Se você tem a prática de não mentir e as pessoas vão conhecendo isso em você, ou seja, você é uma pessoa justa, correta, o seu sim é sim, o seu não é não. É isso que Tiago está ensinando. Agora, vocês já perceberam esse texto? Esse texto não te lembra algum outro texto das Escrituras Sagradas? Sim, palavras de Jesus, registrada por Mateus, que era dessa mesma comunidade. Mateus capítulo 5, versículo 34 ao 37. Mas eu, Jesus, digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Costumes que havia entre os judeus de se forçarem a jurar por alguma coisa maior do que eles.
E ele falou, não jure, em outras palavras, nem pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Tá aí. Gente, terminando. Eu vou ler aqui o que está na nossa apostila. Temos muito a aprender com esta carta e com a experiência dessas comunidades de Tiago. A espiritualidade deles não acontecia somente nas reuniões da igreja, mas transbordavam para o dia a dia com obras que demonstravam a sua fé. Perguntas que ficam para nossa reflexão, para mim e para a sua ao longo da nossa semana. Sirvo a Deus no meu dia a dia da mesma maneira que eu o sirvo nos cultos com a igreja? Cá entre nós, vamos lá. Alguns irmãos se dispõem a servir a Deus aqui no culto. Por exemplo, se você é um músico, se você serve... vamos falar aqui da Carisma? Se você serve na cafeteria, serve no Ministério Infantil, serve nos adolescentes, nos jovens, na nossa livraria, se você é um dos cooperadores nosso, você serve ceia entre nós, você serve na música, no coral, de alguma forma você serve, você pega seus dons, seu talento, seu tempo, seus esforços e você serve. Você serve também na sua casa? Você serve lavando a louça, arrumando a casa? Você serve também as pessoas no seu trabalho? Você também serve as pessoas sendo generoso? Você serve as pessoas, de repente, até parando um trânsito só para uma pessoa idosa atravessar a rua? Ou você é daquele tipo de motorista que quase atropela umas pessoas na faixa de segurança? Estou colocando na prática os textos de Tiago. Segunda pergunta. Quando não tem ninguém olhando, eu sou a mesma pessoa que eu sou nas reuniões da igreja? Boa pergunta. Porque eu me lembro de uma história que eu já contei diversas vezes para a igreja, eu vou repetir porque ela cai bem aqui. Eu estava na casa de um amigo, eu era um adolescente, eu estava na casa de um amigo e fomos para o culto da igreja. E quando nós estávamos indo para o culto da igreja, o pai e a mãe dele começaram a ter um quebra-pau dentro do carro. Meu amigo estava assim com muita vergonha que eu estava no banco de trás junto com ele. E aquele quebra-pau, e o homem gritava com a mulher daqui a pouco ele manda a mulher calar a boca e tal. E aí o amigo estava com tanta vergonha que ele foi tentar intrometer, falou, pai, mãe, e ele, cala a boca, você também. Na hora, eu estava no carro, olhei para o lado, olhei. Ele estava perto do rio Tietê, nessa hora atravessando a ponte ali do Tietê e tal. E olhei o Tietê, bonito e tal. Estava fora daquela... Queria ficar fora daquela briga. Muito bem. Chegamos na porta da igreja. Este irmão, pai do meu amigo, era um cara bem disciplinado, chegava cedo. Tão cedo que era para estacionar atrás da vaga do pastor, porque ali tinha a vaga ali do pastor e aí a vaga dele. Dele porque ele chegava cedo. Então chegou cedo naquela vaga de honra, vamos dizer assim, com o carro ainda ali parando, ele pega, vira e diz assim, silêncio agora, acabou, porque agora nós vamos entrar na casa do Senhor. Desceu de lá e daqui a pouco, tudo bem, meu irmão? Paz do Senhor, aleluia, como é que vai o irmão? Como é que vai a família? Graças a Deus, tudo bem? E aquela fantasia toda. Minha pergunta é, quando não tem ninguém olhando, e aqui é mais profunda essa pergunta, não é só dentro da tua casa, se você é o mesmo dentro da tua casa e na igreja, mas quando não tem ninguém olhando, eu estou dizendo na sua particularidade, no seu mundo íntimo. Sim, eu estou perguntando se você é do tipo de pessoa que aqui, no culto da igreja, você levanta a mão, você adora a Deus, mas em casa você assiste pornografia no seu íntimo. É isso que eu estou perguntando. Quando não tem ninguém olhando, você é capaz de roubar?
Quando não tem ninguém olhando, você é capaz de fazer alguma coisa que você não tem coragem de fazer no público? Essas coisas nós precisamos chegar diante de Deus hoje e pedir para Deus para tratar no nosso coração. Terceira pergunta. Trato as pessoas com diferença devido às suas posições sociais? Eu emendo na quarta. Trato um atendente, aqui eu estou trazendo para os nossos dias, ou um servente, da mesma forma que eu trato um gerente ou superior. O termo superior que eu coloquei foi dentro do pensamento de uma hierarquia de uma empresa. Porque as pessoas, às vezes, ele trata sim senhor, sim senhora, claro, tudo mais porque o cara é o diretor e ele tem uma posição meia mediana. Mas quando ele vai tratar alguém que, servente no sentido de alguém que o serve, alguém, por exemplo, da limpeza, ou alguém que lhe serve um café, como é que você trata? Como é que você trata um atendente, um representante de uma empresa? Como, por exemplo, quando você liga, não é, para reclamar numa empresa, por exemplo, você tem que saber separar a empresa da pessoa. Talvez você me pergunte, você nunca ficou bravo com a empresa? Claro que sim. Principalmente naquela época que a telefonia no Brasil era muito ruim, no caso a internet, né? Hoje são um pouquinho mais estáveis do que anos atrás. Mas anos atrás eles faziam tantas bagunças e as configurações que mudavam e tudo mais, e às vezes eu ligava, né, para o suporte técnico e assim, o que eu falava com ele? Eu falei, meu amigo, deixa eu ser muito claro com você. Eu estou muito bravo, mas eu estou bravo com a tua empresa, não com você. Você é um atendente, você não é, você é como eu. Você está no seu trabalho, então eu tenho todo um respeito por você. Mas a sua empresa está errando. Então, saber separar essas coisas é importante. Saber separar, por exemplo, como que você lida com pessoas que te dão orientação, com uma pessoa que, de repente, está numa fila e ele fala, olha, senhor, aqui já fechou o caixa e... não, mas eu só estou cumprindo ordens aqui, não é? Como é que você trata aquela pessoa? Então, é importante nós termos respeito a essas pessoas e tratar as pessoas do mesmo modo como a gente tem que tratar os nossos irmãos que nos servem aqui no meio da igreja também. Última perguntinha, e essa é geral. De um modo geral, nos nossos dias, a igreja trata com certos privilégios, eu estou afirmando isso, privilégios e destaques, aqueles que são famosinhos, ricos, políticos, esportistas famosos, cantores ou artistas. O que precisaria mudar na igreja dos nossos dias para voltar a praticar o que está escrito na carta de Tiago? Isso eu deixo para você pensar, meditar, orar. E se você tem alguma influência, mudar dentro e influenciar uma mudança dentro do meio onde você vive. Um comentário, Marcelo Andrada, foi interessante o comentário, eu quero responder aqui. Anésio, graça e paz, infelizmente muitos crentes querem usar o contexto de Efésios 2:9 tentando dissociar a fé com as obras. Como é bom ser ensinado de um modo correto. Parabéns. A Bíblia ensina algo sobre graça, fé e obras, que eu quero tocar nesse assunto mais adiante um pouquinho, que explica melhor essa colocação aqui do Marcelo. Como tem uma pergunta que vai trazer esse assunto à tona, eu comento com você aqui já já. Vamos lá. Diego Lobo perguntou o seguinte: pastor, na sua opinião, existe obra sem fé? Pergunto no caso de alguém que ajuda alguém e não sai para ir espalhando por aí, etc. Diogo, duas coisas aqui para a gente separar. Bom, alguém que ajuda e não sai espalhando, é isso que é para ser feito. Jesus, por exemplo, citando, ele fala que a sua mão direita não sabe quanto que dá esquerda, ou que a esquerda não sabe quanto dá direita, não lembro qual que é a ordem aqui, né? Depende se você é destro ou canhoto, né? Então, é para ser feito dessa maneira.
É claro, existem obras que elas são divulgadas como com uma questão de um meio para você evangelizar. Por exemplo, quando você mostra às vezes uma obra social, quem está ouvindo se abre para a seriedade daquele trabalho que é feito. Então existe aí dois aspectos, né? Se você está divulgando com o fim de evangelizar ou se você está divulgando com o fim de se engrandecer. Algumas dessas, só o coração é que sabe e Deus, não é? Mas aqui, se existe obra sem fé, sim, existe. Existem pessoas que fazem boas obras e não têm fé alguma. Mas aí também não tem valor, correto? Porque o que nos salva, o que nos justifica é a nossa fé em Deus. Deixa eu continuar aqui, porque aí eu vou ampliar um pouquinho mais essa área de fé e obras. A Val Acerito, ela pergunta o seguinte: Anésio, eu passei por uma igreja que afirmava que somos salvos pela graça e não pelas obras. Não concordava. Vim de uma doutrina que sempre prezava pela caridade. Pergunta, qual a diferença entre graça e fé? Val, tem vários detalhezinhos aqui na sua pergunta. Primeiro, eu preciso dizer que os irmãos que afirmavam que somos salvos pela graça e não pelas obras, que eles estão certos. E aqui eu vou te explicar o porquê. E que você veio de uma doutrina que sempre prezava pela caridade, também está certo. E qual é a diferença entre graça e fé? É isso que eu vou explicar para tentar explicar tudo isso daqui. Eu vou antes ler com você, não tenho como mostrar aqui na tela, mas eu vou ler. Eu estou lendo Paulo Apóstolo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10. No versículo 8 ele começa assim: pois vocês são salvos pela graça. Explicando isso aqui, primeiro. Salvo pela graça significa o seguinte: pela graça, dom imerecido. Esse é graça. Salvo pela graça significa que Deus quis salvar você porque Ele quis. E ponto. Acabou. Não por mérito. Ou seja, você não merece ser salvo. É aquela expressão que eu brinco falando, graça é Deus dizendo, você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu uso essa brincadeira para explicar que graça é, você não merecia, eu não merecia, ninguém fez por merecer. Por isso que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não somos salvos pelas obras. Tá? Não é a obra que me salva. Não é eu dar pão ao pobre que me salva. O que me salva é a fé que eu tenho na obra de Jesus que me salvou ali pela graça. A graça foi o que ele decidiu fazer. Então Paulo diz assim, vocês são salvos pela graça, por Deus ter enviado o seu Filho ao mundo e morrido no nosso lugar. Por meio da fé, ou seja, o fato de eu acreditar na obra da cruz. E até essa fé, o texto diz, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ainda até essa fé, é Deus que deu. Mas eu aceitei essa fé e peguei nela. E aí o texto diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, alguém diz o seguinte, não, eu sou muito bom, por isso Deus tem que me salvar. Olha quanto dinheiro que eu já dei para instituições de caridade. Por isso, Deus, eu mereço ir para o céu. Não, cara, você não merece, ninguém merece nada. Não é por obras para que ninguém se glorie. Aí ele inverte, Paulo fala. Porque somos criação de Deus, ou somos um poema de Deus, algo bolado por Deus, criado por Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Então Paulo explica, o momento em que eu abri o meu coração, a fé entrou no meu coração, e eu acreditei, eu criei, a minha fé, naquela obra da cruz, do que Jesus fez no meu lugar. E ali eu fui salvo por esta obra de graça dele. Não me custou nada, foi de graça, foi um dom gratuito de Deus. E uma vez salvo, eu realizo as obras. Eu não fui salvo porque eu sou bonzinho, mas uma vez salvo, agora eu tenho que ser bom, agora eu tenho que ser bondoso. É isso, essa é a explicação. Então,
É isso que está sendo dito aqui. Vamos lá. Josi, você me fez uma pergunta, eu não compreendi direito, mas estou aqui entendendo a tua pergunta. Você fala, né? Você fala que você é viúva e gosta de atenção. Josi, sinta-se natural. Qualquer pessoa que não só é viúva, pode ser nova ou pode ser idosa. Qualquer pessoa idosa tem necessidade de atenção. Qualquer pessoa que fica viúva, sente sozinho, tem necessidade de atenção. A questão é só controlar. Se é o que eu atendi na tua pergunta, a igreja está fazendo uma obra na sua vida, não só te dando atenção, sim, isso é bom, mas ao mesmo tempo você tem que controlar isso, sabendo até que ponto essa carência de atenção não está sendo exagerada ou até que ponto ela é natural. Mas seja o que for, que os filhos, que os netos, que os nossos amigos e os nossos irmãos da igreja possam suprir isso para a gente, não é? Todo mundo precisa dessa atenção também, tá bom? Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, se eu a entendi como você realmente quis explicá-la, mas está aqui uma pequena palhazinha de resposta daquilo que eu pude compreender. Irmãos queridos, resumindo tudo, vamos lembrar que somos gratos a Deus por sua graça. Pela graça nós fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas uma vez salvos, fomos criados em Cristo Jesus para realizar as boas obras. Vamos praticar as obras, porque essas obras vão mostrar essa fé que nós temos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa aula possa ter te ajudado. Medita nessa palavra, reveja o texto da apostila que você pode baixar no nosso site carisma.com.br/didaquê. Reveja essas aulas algumas vezes, porque nos ajuda a ampliar a compreensão dela. Que Deus te abençoe. Até terça que vem estamos aí de novo. Até lá.